vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre peptídeos, função, e vou mostrar um exemplo, né, da relevância de um peptídeo para as células. Mas antes eu gostaria de lembrá-los dos nossos fóruns de dúvida, para que vocês usem esses fóruns de dúvida para a gente não ter dúvidas ao longo do nosso curso. Então, aproveitem os fóruns criados no ambiente virtual de aprendizagem, no AVA, para a gente também fazer a nossa comunicação, nosso contato, ok? Então, agora eu vou compartilhar a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre os peptídeos. Bom, aqui está a nossa aula. A aula de hoje é uma aula que não é muito longa, né? É uma aula curta, tá? Nós vamos falar sobre função e estrutura dos peptídeos, tá? A gente tem uma ideia, né, de que somente as proteínas desempenham as funções importantes do nosso organismo, né, ou das nossas células, mas é uma imagem um pouco errada, né, mesmo porque as proteínas são biomoléculas, claro, de grande relevância, né, mas os peptídeos também são muito importantes, e a gente vai ver que os peptídeos não são proteínas, mas eles desempenham funções muito interessantes no nosso organismo. Tá? Então, aqui a gente começa mostrando a diferença entre um peptídeo e uma proteína, e é uma diferença muito simples, né? Proteínas são muito maiores do que peptídeos. Peptídeos você tem aí em torno de, né, pode variar de 2, 3 peptídeos até 10, 15 peptídeos. A gente sabe que para uma proteína ser considerada uma proteína é necessário, né, ter um repertório, né, um conjunto de 20 resíduos, né, de 20 aminoácidos. E então, abaixo desse número de aminoácidos, nós consideramos, né, peptídeos. E aí os peptídeos têm toda uma classificação com relação ao seu número de aminoácidos, número de resíduos. E aí, mais na frente, a gente vai ver por que a gente chama resíduo e aminoácido, tá? Quando nós falamos do aminoácido dentro da cadeia polipeptídica ou dentro do peptídeo. Bom, então aqui nós temos um peptídeo, né? Na verdade temos dois peptídeos, um dipeptídeo formado por duas glicinas, né? Uma glicina aqui em escuro e outra glicina em vermelho, e aqui nós temos um tripeptídeo, né, constituído de uma valina, uma alanina e uma glicina, aqui a valina em preto, a alanina em azul e a glicina em vermelho. Aqui embaixo nós já vemos uma proteína, então o nível de organização, o nível de complexidade de como essa proteína se encontra no ambiente intracelular é muito mais complexo, é muito mais elaborado, vamos dizer assim, do que um dipeptídeo, um tripeptídeo, um penta, um decapeptídeo, no caso, né, caso a gente encontre. Né, e que a proteína, né, ela tem uma estrutura primária, uma estrutura secundária, aqui representada pela alfa-hélice, né, uma estrutura terciária e uma estrutura quaternária. A estrutura quaternária é uma estrutura que não é adotada por todas as proteínas, não são todas as proteínas que chegam, né, que atingem esse nível de organização, de estrutura, na estrutura quaternária. Aqui a gente vê 4 subunidades, né, 4 cadeias polipeptídicas associadas, né, através de interações não covalentes, formando uma proteína de estrutura quaternária. No caso, essa daqui é muito semelhante à proteína hemoglobina, que tem 4 subunidades,
tá? Duas subunidades iguais, né? Na verdade, tem dois pares de subunidades iguais. Essa subunidade é igual a esta e esta subunidade é igual a esta. Tá legal? E aqui uma proteína que existem, né? Muitas proteínas que não chegam à estrutura quaternária, mas adotam uma estrutura terciária, chegam, né? Atingem uma estrutura terciária nativa, né? Funcional. Então, esses dois aqui, essas duas últimas estruturas, a gente já vai ver majoritariamente as proteínas atingindo, né? E tendo a sua função função ativa, tá? Bom, então o que a gente tem que entender? Que peptídeos e proteínas são polímeros de aminoácidos que podem ter tamanho variável, e é muito variável mesmo, tá? Podem ter, no caso dos peptídeos, como eu falei, eles podem ter 2 aminoácidos, 2 resíduos, 3 resíduos, ou podem ter 10 resíduos, 15 resíduos, né? Enquanto que as proteínas, né, podem ter de 20 aminoácidos, 30 aminoácidos, até milhares de aminoácidos, como eu mencionei na primeira aula, a titina, uma proteína do tecido muscular que tem mais de 3.000 resíduos, uma proteína enorme. Vamos falar a verdade, é uma proteína gigantesca. Só para a gente ver que o tamanho dessas biomoléculas, né, das proteínas e também dos peptídeos varia, né, de acordo com o número de aminoácidos. Pode ser bem variável. Tanto os peptídeos como as proteínas, ela ocorre devido à união de 2 aminoácidos. Tá? E essa união entre os aminoácidos, ela é caracterizada, ela é realizada por um tipo de ligação. Ela ocorre devido à formação de uma ligação covalente denominada ligação peptídica. Essa ligação peptídica, ela está demonstrada aqui embaixo, né? A formação de uma ligação peptídica. Aqui nós temos um aminoácido com a sua cadeia lateral, aqui um outro aminoácido com a sua cadeia lateral também. Aqui o carbono alfa, o carbono quiral, né, o grupamento amina, a carboxila, o hidrogênio, e aqui nós também temos o carbono quiral, né, o carbono alfa, com seus 4 ligantes. E o que nós podemos ver é que a ligação peptídica é formada pela carboxila de um aminoácido com o grupamento amina de outro aminoácido. Na verdade, a formação da ligação peptídica é uma reação de desidratação, né? Então, aqui você tem a ligação peptídica, né? Você tem a formação de um grupo amida, aqui, né? Unindo esses 2 resíduos de aminoácidos, né? Esses 2 resíduos, vamos chamar assim, né? Esses aminoácidos. Né? Por que a gente chama de resíduo? Porque ele não é mais um aminoácido propriamente dito. Um aminoácido ele tem os 4 grupos, né? A cadeia lateral, o grupamento amina, a carboxila e o grupamento hidrogênio. Quando o aminoácido ele realiza uma ligação peptídica com outro aminoácido, forma-se um grupamento amida, né, por essa ligação peptídica e perde-se água. Então, a gente convém chamar os aminoácidos dentro das cadeias peptídicas ou dentro das cadeias polipeptídicas, né, que são as proteínas, chamar de resíduo apenas. Aqui nós temos um pentapeptídeo formado de serina, glicina, tirosina, alanina e leucina, tá? Aqui é a sequência do pentapeptídeo, através da nomenclatura, através do símbolo, né? Vocês devem se lembrar daquela tabela que nós mostramos na aula de aminoácido, e que a formação desse pentapeptídeo, que como nas proteínas, o pentapeptídeo também tem uma extremidade aminoterminal, e uma outra extremidade carboxiterminal, assim como as proteínas também possuem essas extremidades. E isso é muito importante, essas extremidades são importantes a gente saber, né, ter conhecimento dessas extremidades, porque muitas vezes a gente está falando sobre proteína e aí a gente menciona o aminoácido, né, X próximo à extremidade carboxiterminal. Então você sabe, né, aonde está esse aminoácido. Tá legal? Bom, com relação à classificação dos peptídeos, né, como eu falei para vocês, eles podem ter um aminoácido, 2, 3, 4, 5,
tá? Podem ter cadeia curta ou cadeia longa, né? Ou ainda milhares. E aqui você tem como eles são chamados. Então, se você tem 2 resíduos, é um dipeptídeo. Se você tem 3 resíduos, é um tripeptídeo. 4 tetra, 5 penta, assim por diante. E quando você passa a ter mais de 10, né, peptídeos, aí você já pode chamar de um oligopeptídeo, né? E quando você tem uma cadeia longa, né, acima de 20 aminoácidos, você já pode chamar de um polipeptídeo, e milhares você já chama até de proteína. Mas isso não significa que um polipeptídeo não seja chamado, né, de uma cadeia polipeptídica seja chamada de proteína. Tá? Com relação à nomenclatura dos peptídeos, é só você substituir o INA que existe no aminoácido por IL. Então, aqui você tem um tirosil, valil, treonina. O último aminoácido, ele é designado pelo seu nome natural, como está aqui nesse slide anterior, né? Você tem uma serina, uma glicina, tirosina, alanina e leucina. Então, a nomenclatura faz com que ele passe a ser chamado seril, glicil, tirosil, alanil, glicina, tá? Mas isso são características, são coisas que a gente não aborda muito, né, em nossas avaliações. É importante ter conhecimento disso, mas que não são pontos, né, cruciais para a gente pedir na nossa avaliação, tá legal? Mas é importante que vocês tenham esse conhecimento para as nossas aulas futuras. Bom, como se sintetizam peptídeos, né? Diversos peptídeos são potencialmente úteis como agentes farmacológicos, é interessante que a gente possa, né, sintetizar ou purificar peptídeos. A síntese de peptídeos é um processo laborioso, como a purificação de peptídeos, assim como a purificação de proteínas, é um processo muito laborioso que muitas vezes não se obtém sucesso, tendo em vista que para você purificar uma proteína, para você utilizar comercialmente, você tem que assegurar que essa sua proteína ou que o seu peptídeo esteja 100% puro, sem nenhuma contaminação, por mais que essa contaminação seja um elemento, né, um outro peptídeo, uma outra proteína intracelular. Não convém que tenha uma contaminação em um material que você quer utilizar como agente farmacológico ou que você queira utilizar comercialmente. Tá? Então, a produção dessas biomoléculas ela é extremamente importante. E para você produzir um peptídeo, né, você tem 3 alternativas. Purificação do material biológico, que eu mencionei, que é extremamente laborioso. Engenharia genética, que também é laboriosa, né, porque uma vez você utilizando a engenharia genética, você vai ter que utilizar um método de purificação do teu agente, né, do teu peptídeo, da proteína que você tem interesse. Muito embora hoje existam, né, métodos de engenharia genética que você possa ligar o seu peptídeo, a sua proteína, a um tag, né, a uma cauda que a gente chama, a um grupamento que facilita a purificação, é um processo também laborioso, é um processo caro, né, que muitas vezes não acaba fazendo não valer a pena utilizar a engenharia genética, né, para fazer esse processamento, para fazer a purificação do peptídeo da proteína. E a terceira forma é a síntese química direta, que muitas vezes se torna interessante, né? Se você tem um interesse em sintetizar peptídeos pequenos, às vezes vale muito mais a pena você utilizar uma síntese química direcionada, do que você utilizar uma purificação,
um método ou vários métodos cromatográficos para purificar a sua proteína, ou lançar mão de uma engenharia genética. Às vezes se torna mais interessante. E aqui é um método, né, de síntese de peptídeos. Você tem, para sintetizar um peptídeo, você precisa de uma coluna, né? Essa coluna ela vai estar preenchida com uma esfera insolúvel, né? Essa esfera vai ter um grupo funcional, onde ele vai ser utilizado para ancorar o primeiro aminoácido. E essa ancoragem, né, do aminoácido na resina, né, é através do grupamento carboxila, né, do grupo funcional carboxila do aminoácido número 1 da tua cadeia polipeptídica ou do teu peptídeo. E esse aminoácido ele vem protegido com esse agente químico, tá? Que a gente chama de FEMOC, que ele tem um nome grande, é fluorenil metoxicarbonil. Tá? Mas o importante mesmo é a gente saber que é um grupamento protetor, o FEMOC, que vai ser utilizado para o processo de síntese. É esse FEMOC aqui que vai impedir com que existam reações inespecíficas com o seu primeiro aminoácido que está ligado à sua resina, ao seu suporte, né, da coluna. Bom, fazendo essa ancoragem do seu primeiro aminoácido, você faz ligações sucessivas, né, e também de forma, né, esse FEMOC também é importante para impedir que a ligação seja ao contrário, né, seja através do grupamento amina. É importante mencionar isso. Então, depois você faz ligações, você faz lavagem, né, com uma base orgânica fraca, por exemplo, a ureia, né, para lavar a tua resina, né, para remover o FEMOC e proceder à segunda etapa, que é a etapa de ligação do segundo aminoácido à sua cadeia que está nascendo, né? Então, esse segundo aminoácido, ele também vai estar protegido, né? O grupamento amina também vai estar protegido com o FEMOC. Existe a necessidade de ativação desse aminoácido com DCC, né? E aí esse DCC ele vai direcionar o ataque do aminoácido, tá? Da resina a essa ligação carboxila. E aí você tem a formação da ligação peptídica, você tem a formação de um dipeptídeo que se encontra protegido aqui com o FEMOC. Após esse processo, você repete sucessivamente esse processo até que o seu peptídeo ou a sua cadeia polipeptídica tenha sido sintetizado. Notem que são feitas lavagens, né, para você remover o excesso, né, do aminoácido que você introduziu o excesso dos aminoácidos que não se ligaram, né, que você introduziu na tua coluna, na tua resina, tá? E o terceiro, quarto, quinto aminoácido que vai ser incorporado aqui na tua cadeia crescente também vai estar protegido com o FEMOC, tá? Aqui o FEMOC protegendo o grupamento amina, né? E também a carboxila vai estar, o aminoácido também vai estar ativado com o DCC. Então, o processo é o mesmo, o processo se repete quantas vezes forem necessárias, e você vai construir o seu peptídeo, a sua cadeia polipeptídica, de acordo com a sequência dos aminoácidos, com a sequência dos resíduos que você quer construir no seu peptídeo. Óbvio que se você tem o interesse de utilizar comercialmente ou experimentalmente um peptídeo obtido a partir da síntese química, você tem que ter conhecimento da sequência dele, sequência de aminoácidos do teu peptídeo, para que você possa sintetizá-lo corretamente, tá? Bom, peptídeos, eles são passíveis, porque nós sabemos que aminoácidos são e proteínas também são passíveis.
Então, peptídeos também são passíveis, né, de se ionizarem, né, de se desprotonarem ou de se protonarem. Então, aqui nós temos um tetrapeptídeo, alanilglutamilgliceolisina. Aqui nós estamos vendo em vermelho os grupamentos desse tetrapeptídeo que podem se ionizar, né, se protonar e se desprotonar. E que com isso a gente passa a entender que um peptídeo também pode ter valores de PI e valores de pK. Né? Se a gente recordar a nossa primeira aula, o PI é o valor de pH em que a carga residual do aminoácido, mas no caso aqui do peptídeo, é zero, é nula. E o pK dos aminoácidos, né, a gente viu que tem o pK1, pK2, né, dos aminoácidos relativo aos seus grupos funcionais que se protonam, desprotonam, né, que se ionizam, né, presentes também aqui no peptídeo. Então, consequentemente, um peptídeo também vai ser passível de ter um valor de pK, ok? Peptídeos apresentam atividade biológica importantíssima. Aqui eu mostro 2 peptídeos, a ocitocina, tá? A ocitocina é um peptídeo extremamente importante para promover as contrações musculares uterinas, reduzir sangramento durante o parto e estimular a liberação de leite materno. Então, a ocitocina é tido como um hormônio, ele é liberado durante o parto, para que a parturiente, né, a mamãe, possa realizar as contrações necessárias para que tenha um parto ativo, para que consiga, né, vir a ter o nascimento da criança. Hoje é muito comum se utilizar a ocitocina nos partos, mas é importante que a gente saiba que a ocitocina, o ato de você dar ocitocina para a mãe que está tendo, para a mulher que está no parto, é um procedimento conhecidamente para acelerar o parto, então é considerado pelo Ministério da Saúde uma violência obstétrica, tá? Então, para as mulheres, né, é importante que queiram ter filhos, sugiro, né, estudarem um pouco esse assunto, caso queiram ter parto normal, principalmente, porque hoje o que a gente vê mais, né, no nosso cenário é um parto realizado por diversas intervenções, como, por exemplo, a cesariana, é uma intervenção médica, e que a gente sabe que tem prejuízos tanto para a mãe como para a criança. Comparativamente, um parto normal, parto natural, ele é muito mais benéfico para a criança e também para a mãe. A recuperação de ambos é muito melhor do que durante um parto realizado por cesárea. E a ocitocina, ela é muitas vezes aplicada nas mães para acelerar os partos, até mesmo em partos normais, tá? Existem casos, claro, é importante que a gente ressalte, existem casos que a ocitocina é necessária, né, uma vez que, né, existem casos que a mãe, né, o processo do parto, né, não avança como deve ser feito, como deve ocorrer naturalmente, então a obstetra ela pode utilizar a ocitocina, mas isso são casos muito específicos, muito particulares, né? Na totalidade dos casos, né, majoritariamente, não é necessário a administração da ocitocina em partos normais, em partos naturais. Então, isso aí, e o que é importante a gente saber aí disso tudo é que a ocitocina é um peptídeo, né, que ajuda a promover as contrações musculares uterinas para a expulsão, né, do feto, né, para o nascimento do bebê, para o nascimento da criança. E, além disso, a ocitocina natural, ela também reduz o sangramento durante o parto. Então, durante o processo do parto, a ocitocina serve para essas duas
tem essas duas importantes para o parto em si, né? Tem essas duas importantes funções: promover as contrações para a expulsão da criança, para a criança sair, né, de dentro da mulher, e também para reduzir o sangramento durante o parto. E, posteriormente, o parto, a ocitocina acaba estimulando a liberação de leite materno pelas glândulas mamárias. Então, é um peptídeo, é um hormônio extremamente potente, extremamente interessante. A gente pode contar aqui, se eu não contar errado, ó, nós vamos ver, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 resíduos, posso até ter contado errado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo, 9 resíduos de aminoácidos, tá? Um outro exemplo aqui é a alfa-manitina, né? Para quem gosta de tomar chá de cogumelo, para quem gosta de comer cogumelo, é importante que tenha conhecimento do cogumelo que você vai comer, que você vai utilizar, porque existem cogumelos venenosos e aí pode se contaminar com esse veneno. É um peptídeo e pode ter aí efeitos colaterais bastante prejudiciais, bastante adversos. Então, é importante a gente ter esse conhecimento. Mas o que eu quero mostrar para vocês, e vou dar vou utilizá-lo como exemplo, é esse tripeptídeo antioxidante aqui, que a gente chama de GSH, mas na verdade o nome dele é glutationa. Essa glutationa é formada por 3 resíduos, né? A glutamina, cisteína e glicina, então o nome dele é gama-glutamil cisteínio-glicina. Ele é uma molécula antioxidante, é um tripeptídeo antioxidante, para falar a verdade, o tripeptídeo é um antioxidante mais abundante das células, então ele tem uma função enorme para as células. Ele possui um metabolismo de síntese, isso é até interessante, importante a gente mencionar, porque muitos peptídeos, eles não são, né, os peptídeos, né, muitos peptídeos, eles não são, muitos, vamos dizer assim, não são sintetizados da mesma forma que as proteínas, né? Para sintetizar as proteínas é necessário uma informação genética, né, na forma contida no RNA mensageiro, né, sendo que esse RNA mensageiro foi produzido a partir da transcrição de uma fita molde do DNA, e aí esse RNA mensageiro ele vai vai ser reconhecido pelo ribosoma, vai ser decodificado pelo ribosoma e, através da leitura desse RNA mensageiro, vai ocorrer a síntese de uma proteína. Já os peptídeos, eles não são sintetizados dessa forma. Eles são sintetizados a partir de reações enzimáticas. Aqui, por exemplo, esse tripeptídeo, glutamil, cisteína e glicina, ele é sintetizado a partir da ação de 2 enzimas. Uma chamada glutamato cisteína ligase, né, que liga o glutamato à cisteína, notem que tem gasto de energia na forma de ATP, e posteriormente uma outra enzima chamada de glutationa sintase, que faz a ligação peptídica da glicina com o dipeptídeo formado, também com gasto de energia. E você tem a síntese de GSH. Essa molécula de GSH, portanto, ela pode ser sintetizada metabolicamente, né, vamos dizer, por uma via metabólica muito curta, muito simples, né, realizada por 2 enzimas, ou também pode ser realizada, né, a síntese de GSH, mas aí não é uma síntese propriamente dita, né, a gente já poderia considerar como um reciclo de GSH, tendo em vista que uma vez a glutationa oxidada, e aqui a gente vê que a forma, né, da glutationa muda, né, de GSH para GSSG, eu já vou dizer por que GSH e por que GSSG. Essa glutationa aqui oxidada, ela pode ser reduzida a 2 moléculas de glutationa, 2 moléculas de GSH. Por outra redução essa, né, reciclo este, catalisado por uma enzima chamada glutationa redutase, que faz uso de poder redutor na forma de NADPH. NADPH é um carreador de elétrons, mas que esses elétrons também podem servir como poder redutor
para biosínteses redutivas, né, para reações de biossíntese que necessitem de poder redutor. Bom, mas por que GSH e GSSG? Se a gente voltar aqui para a estrutura da glutationa, nós vamos encontrar o aminoácido, né, o resíduo de aminoácido chamado cisteinil, né, no caso aqui, mas é uma cisteína. E se a gente recordar da nossa primeira aula, a cisteína possui uma sulfidrila, e que eu mencionei para vocês na nossa aula de aminoácidos, que essa sulfidrila desempenha um papel muito importante dentro da célula, podendo agir como um antioxidante. Então, o poder antioxidante deste tripeptídeo reside aqui, nesse grupamento sulfidrila. Quando esse tripeptídeo ele se oxida e acaba formando uma ponte de sulfeto com uma outra molécula de glutationa, uma outra molécula de GSH. Então, quando forma uma ponte de sulfeto, vai perder esse hidrogênio, a outra molécula de GSH, vamos imaginar aqui em cima uma outra molécula de GSH, né, com a sulfidrila aqui para baixo, ela também vai perder o hidrogênio e vai ser formada uma ponte de sulfeto. Então, na verdade, o GSSG é nada mais nada menos do que uma glutationa ligada a outra glutationa por uma ponte de sulfeto. E essa ponte de sulfeto pode ser reduzida através da ação da enzima glutationa redutase, o que utiliza o poder redutor do NADPH para realizar essa reação de óxido-redução, né? Realizar essa redução da glutationa oxidada, regenerando, reciclando assim a glutationa reduzida. Então, o metabolismo de glutationa, né, ela pode ser tanto um metabolismo de síntese pelas duas enzimas, como também pode ser pelo reciclo, pela regeneração, né, através, né, da reação catalisada pela glutationa redutase. Ok? Bom, sobre a localização, a glutationa ela é encontrada em todos os compartimentos da célula, ela é encontrada em todas as células, né, em todos os seres vivos, bactérias, leveduras, né, fungos em geral, células animais. Então, essa glutationa é encontrada em todos os seres vivos e ela tem uma localização muito ampla dentro da célula. Pode ser encontrada no núcleo, dentro do complexo de Golgi, dentro da mitocôndria. Ela é abundante e também tem uma localização bastante diversificada. Ela pode ser encontrada em vários compartimentos celulares. Com relação à sua função, a função da glutationa pode ser muito vasta. Tá? Ela pode servir para armazenamento e transporte de cisteína, né? Aqui pela célula, pelo corpo também. Ela é importante para a síntese de leucotrienos e prostaglandinas e também, né, leucotrienos e prostaglandinas são hormônios, são moléculas sinalizadoras, são considerados hormônios, tá? Manutenção e regulação da estrutura da função proteica, tá? Então, existem mecanismos em que a função da glutationa vai ser proteger proteínas da oxidação. Então, muitas proteínas, por exemplo, que têm grupamentos sulfidrila, que podem, né, tem grupamentos sulfidrila porque possuem cisteína em sua cadeia polipeptídica, a glutationa pode se ligar nessa sulfidrila de forma direcionada, protegendo esse grupamento dentro da cadeia proteica, dentro da cadeia polipeptídica. Isso é importante? Porque uma vez esse grupamento estando protegido com a glutationa, vai evitar que esse grupamento possa ser oxidado. E uma vez oxidado, isso pode levar a uma desnaturação, uma inativação dessa proteína. Tá legal? Outra função muito importante também da glutationa é a homeostase redox. A homeostase redox significa o quê? É um controle, a manutenção do equilíbrio entre oxidante e antioxidante. Então, existe uma balança, vamos imaginar uma balança em que existam em um pêndulo
os agentes oxidantes, os agentes pró-oxidantes, e no outro pêndulo, os agentes antioxidantes. E dentro da célula, lógico que isso é muito dinâmico, ora os agentes oxidantes aumentam, ora os antioxidantes aumentam, né? Então, existe um balanço, né? Um dinamismo muito grande entre esse balanço, mas no cômputo total, né? No resumo, né, desse processo, existe um equilíbrio aí entre os agentes oxidantes e os antioxidantes. E a glutationa desempenha um papel importantíssimo para essa homeostase redoxa. Bom, sobre a degradação da glutationa, ela ocorre através da ação de duas enzimas. Aqui a gente está vendo a glutationa. Existe uma gama-glutamil transpeptidase, que ela quebra uma ligação peptídica, libera ácido glutâmico, e o dipeptídeo cisteínilglicina. E aí outra enzima, uma dipeptidase, quebra essa ligação peptídica, liberando cisteína e glicina, e aí esses aminoácidos vão estar livres e podem ser utilizados pela célula para a construção de outros peptídeos ou de outras proteínas. Tá? Daí, uma das funções da glutationa é ser o quê? Um transportador, né? Participar do armazenamento e transporte de cisteína, não só de cisteína, mas também de outros aminoácidos. Tá? Bom, qual a função da glutationa? É muito vasta, né? Defesa, síntese de proteína, agir como antioxidante, ela age também como um agente detoxificador, age no reparo do DNA, na sinalização celular e também na divisão celular. Então, as funções, né, da glutationa são muito grandes, né? Podem ser encontradas, né, de alguma forma em alguns desses processos intracelulares, não somente aqueles que eu mostrei para vocês, né? O que eu mostrei para vocês nesse slide aqui, né, são funções mais específicas da glutationa, mas a glutationa participa de todos esses processos em algum nível, em algum ponto dentro da célula, tá? Bom, é sempre importante a gente mostrar, né? Eu estou falando para vocês que a glutationa é importante, mas é interessante a gente mostrar como ela participa dessa proteção. Então, existe um trabalho, depois, se vocês quiserem, vocês podem pedir esse trabalho, né? Eu posso disponibilizar esse artigo científico para vocês no AVA, né? Então, esse trabalho ele foi feito com esse fungo, Candida glabrata, tá? E o objetivo dos autores foi mostrar a função protetora da glutationa nesse sistema biológico, nesse modelo de estudo. E uma das formas que ele estudou foi avaliar a função dessa glutationa, desse tripeptídeo antioxidante, contra o estresse oxidativo, a entender que o estresse oxidativo é causado por um aumento das espécies reativas de oxigênio, ou de radicais livres, ou também causado por uma depleção, uma redução dos antioxidantes dentro da célula. Tá? Então, o estresse oxidativo pode ser formado pelo aumento da concentração intracelular de agentes oxidantes, né, espécies reativas de oxigênio ou radicais livres, ou ainda pode ser formada por uma depressão, por uma diminuição do sistema de proteção antioxidante. Ou dos dois, podem ocorrer os dois ao mesmo tempo também. Bom, então aqui ele fez um experimento de réplica plate, né, um experimento em que ele tem uma placa de Petri contendo meio de cultura, ele goteja as células em locais específicos, e aí essas estruturas aqui onde está passando a seta, né, são crescimentos celulares causados pelo gotejamento das células nesse meio de cultura que estava contido dentro da placa de Petri. Então, a célula vai crescer, vai formar uma colônia, vai dar origem a esse círculo
que é formado por células. Bom, nessa placa, você pode adicionar, nesse meio de cultura que está na placa, você pode adicionar qualquer agente químico que você quiser estudar o efeito em uma célula, né? Se você quer avaliar se uma célula consegue crescer, né, no meio de cultura contendo uma droga, contendo um agente químico, você pode misturar nesse meio de cultura, colocar dentro de uma placa de Petri, e depois você fazer um gotejamento das tuas células, e você vai avaliar se as células são capazes ou não de crescer naquele ambiente, naquela presença de droga. E foi o que os autores fizeram. Eles fizeram placas contendo peróxido de hidrogênio, menadiona, que é uma quinona, né? E as quinonas são agentes oxidantes, né? Aqui é um peróxido orgânico, né? Com hidroperóxido, aqui um outro peróxido orgânico, né? O terquibutihidroperóxido, e aqui sulfato de cádmio. Ele quis avaliar também se a glutationa tinha uma função protetora em um ambiente em que estivesse contaminado com cádmio. E os resultados foram muito interessantes. Ele utilizou 3 tipos celulares, uma célula controle, que é essa BG14, uma célula que não sintetiza glutationa, tá? Que é chamada que é deficiente em GSH1, né? Deficiente em GSH1 é denominada GSH1 delta, né? Isso mostra que a célula não tem a enzima GSH1. Importante, quem é a enzima GSH1? É essa aqui, glutamato cisteína ligase. Essa aqui é GSH1 e essa aqui é a enzima GSH2, glutationa sintase. Então, novamente, GSH1 é a enzima glutamato cisteína ligase, que realiza, né, a primeira reação de ligação, né, a primeira reação da formação da glutationa, que une glutamato à cisteína, e a GSH2 é a enzima glutationa sintase que faz a formação do tripeptídeo propriamente dita, tá? Bom, então, essa célula não tem a primeira enzima, não forma nem o dipeptídeo, e essa outra célula deficiente em GSH2, ela forma o dipeptídeo, mas não é capaz de formar o tripeptídeo. Então, na presença do peróxido de hidrogênio, notem aqui as concentrações de peróxido que foram utilizadas, né? 0, nada de peróxido, 10 minimolar de peróxido e 15 minimolar de peróxido. Notem que o aumento da concentração do peróxido de hidrogênio no meio de cultura por si, capaz de diminuir o crescimento de uma célula, né, de Candida glabrata controle. Essa BG14 é uma célula controle desse fungo. Já quando se observa os resultados da célula de Candida glabrata sem a capacidade de sintetizar glutationa, olha como o efeito tóxico do peróxido de hidrogênio é muito mais acentuado. Com 10 e 15 a gente nem vê praticamente crescimento. Com 10, né, minimolar, né, de peróxido de hidrogênio no meio de cultura, a gente vê um crescimento muito fraco aqui no início, né, nesse primeiro gotejamento, nesse primeiro ponto. Com 15, nem no primeiro ponto, tá, a gente vê o crescimento celular. Bom, qual a diferença? Eu não falei, né? Mas qual a diferença entre essas colônias aqui, né, da mesma célula dentro de uma mesma concentração? São diluições. Então, aqui existem mais células do que aqui, que tem mais células do que nessa região, mais células do que aqui. Então, você tem uma diminuição do número de células, né? Você tem um número de células decrescentes da esquerda para a sua direita. Tá legal? Bom, então a gente vê nitidamente que a presença de glutationa é importante para a célula responder, para a célula sobreviver, para a célula crescer em um meio que contenha peróxido de hidrogênio. Tá? Quando a gente vai analisar o resultado de uma célula que não é capaz de sintetizar o tripeptídeo, mas é capaz de sintetizar o dipeptídeo,
né? Qual é o dipeptídeo? Vamos voltar lá no nosso slide de metabolismo da glutationa, que é capaz de sintetizar o dipeptídeo, mas não é capaz de sintetizar o tripeptídeo. Em outras palavras, sintetiza o dipeptídeo, ácido glutâmico, cisteína, né? Glutamilcisteína. Olha a resposta das células, né? As células passam a ser capazes de crescer numa concentração de 10 milimolar de peróxido de hidrogênio, o que não acontecia na célula deficiente na síntese, né, da glutationa, na síntese também do dipeptídeo. Essa não sintetiza o dipeptídeo, esta sintetiza o dipeptídeo. Notem que aqui com 15 milimolar a gente já vê um certo crescimento, né, que aqui na célula incapaz de sintetizar a glutationa nós não vimos. Então isso mostra o quê? Que a glutationa é importantíssima para a célula. Embora tenhamos visto diferença entre as células deficientes em GSH1 e deficientes em GSH2, tá? Ambas foram muito mais sensíveis do que a célula controle. Isso mostra a importância do tripeptídeo como antioxidante para os sistemas biológicos, para os seres, para as células. Tá? Agora, fica evidente também que a presença do dipeptídeo já pode oferecer certa proteção às células. Isso porque o dipeptídeo tem a cisteína, tem o grupamento sulfidrila que pode agir como antioxidante. Tá? Se nós formos observar outras formas, né, de estresse, né, de estresse oxidativo causado, por exemplo, com menadiona, nós vamos ver um efeito muito parecido. Nós vamos ver que as células deficientes na síntese de peptídeo da glutationa, elas são mais sensíveis, né, do que a célula controle, mas que uma célula que não é capaz nem de sintetizar o dipeptídeo, ela vai ser muito mais sensível, tá? Bom, isso muda um pouco com relação ao peróxido orgânico, como vocês podem ver aqui, né? Quando a célula é exposta a um peróxido orgânico, né, a glutationa não parece ser tão relevante assim para a proteção das células, né? Então, existem outros mecanismos pelos quais a célula, né, se protege desse peróxido orgânico. Vamos aqui agora para o cádmio, né, analisar o cádmio. Vocês são alunos, né, da engenharia química e muitos de vocês podem querer trabalhar aí com controle, controle de ambientes impactados, né? Biorremediação, né? Vocês podem querer trabalhar com biorremediação, né? E é importante vocês terem conhecimento, né, do sistema biológico que vocês vão utilizar para biorremediar um ambiente impactado. Então, muitas vezes, o ambiente está impactado com metais pesados. E você pode utilizar métodos, né, técnicas para biorremediação, para remoção desses metais pesados. Mas, para isso, você precisa conhecer, né, o metabolismo, como as células que vocês vão utilizar para biorremediar aquele ambiente se comportam, né, na presença de metais pesados, na presença do que vocês querem biorremediar. Bom, então nós temos a célula controle, que é deficiente, as duas deficientes na síntese de glutationa, e notem como elas são muito mais sensíveis à célula controle. E notem também um outro ponto, mesmo na presença do dipeptídeo, mesmo na presença do dipeptídeo, a célula continua sendo muito sensível ao cádmio. Isso significa o quê? Que para a proteção da célula ao metal pesado cádmio, e aí eu vou estender a outros metais pesados também, arsênio, chumbo, a glutationa, o tripeptídeo, se faz presente. Por quê? Uma das formas da glutationa proteger as células não é como antioxidante,
mas sim como um mobilizador. Ele se conjuga a esse metal, ele se liga a esse metal, e aí, posteriormente a essa ligação da glutationa ao metal, esse complexo ele é compartimentalizado no vacúolo, e isso faz com que a célula fique protegida desse metal pesado. Então, isso é um mecanismo de desintoxicação de metais pesados. A célula absorve o metal, no caso aqui, a célula controle, né, a BG14, ela absorve o metal, absorve o cádmio. Na presença da glutationa, a glutationa vai se ligar, vai formar um complexo com o cádmio, e esse complexo ele vai ser compartimentalizado no vacúolo. Notem que sem a presença da glutationa, mesmo com um dipeptídeo, a célula continua sendo sensível. Isso mostra a relevância muito grande da glutationa para a proteção contra os metais pesados. No caso aqui, exemplificado do cádmio. Bom, aqui desse outro lado, são células do mesmo sistema biológico de Candida glabrata, mas em uma outra fase do crescimento. Aqui são células crescendo exponencialmente, né, em glicose, e aqui são células em fase estacionária, células que são muito mais resistentes, né, porque elas já passaram por todas as fases do metabolismo, né, metabolismo fermentativo, metabolismo respiratório. Então, são células muito mais preparadas, são células muito mais adaptadas, são células muito mais resistentes. Isso vocês podem ver pelos resultados, né? Aqui você não vê nenhum crescimento e aqui você já vê um certo crescimento. Mas o perfil de sensibilidade, de suscetibilidade, né, das células aos agentes oxidantes vai ser igual. Aqui, ó, no cádmio, você tem, né, um resultado muito parecido, inclusive, tá? Muito parecido com células em fase logarítmica, né? Fase ainda que tem nutrientes no meio de cultura. Tá? Aqui já não tem mais nutrientes, então as células são mais resistentes. Tá? Então, esses resultados mostram a relevância da glutationa, do tripeptídeo, para a proteção das células contra agentes oxidantes e também, né, metais pesados. Bom, no mesmo estudo, ele estudou o efeito da glutationa no envelhecimento desse sistema biológico. E aí a gente observa aqui, né, nessa tabela, a viabilidade das células de Candida glabrata expostas a um tipo de envelhecimento que a gente chama de cronológico. O que significa envelhecimento cronológico? Você pega a população de célula, deixa essa população de célula num meio sem nutrientes, e aí você vê até quanto tempo essas células vão sobreviver nesse meio de cultura sem nutrientes, né? E você vai contar os dias que essas células vão continuar sendo viáveis nesse ambiente. Você pode tirar também do meio de cultura e colocar em água, né? E ver até quanto tempo essas células sobrevivem, né? Em um ambiente sem nutrientes, tá? E sem capacidade de replicação. Tá? Então, isso é um tipo de envelhecimento cronológico que pode ser estudado e que ocorre com muitas células do nosso organismo. Se a gente for pensar, células do tecido muscular e células do tecido nervoso não replicam, não se dividem. Então, uma vez formadas uma célula do sistema, uma célula muscular ou um neurônio, uma célula do sistema nervoso, essas células vão ter um tempo de vida. Tá? Então, isso é um envelhecimento cronológico. Quanto tempo uma célula é capaz de se manter viável sem ser capaz de se replicar, sem ser capaz de se reproduzir, que aí já seria um outro tipo de envelhecimento que a gente poderia estudar, um envelhecimento replicativo, né, que seria o número de replicações, o número de divisões que uma célula poderia realizar. Bom, então aqui nessa tabela a gente vê o envelhecimento cronológico desse sistema biológico, né, da célula controle, BG14, da célula deficiente em GSH1 e da célula deficiente em GSH2.
ambas incapazes de sintetizar glutationa. Nesse experimento, o que ele fez? Ele fez na ausência de glutationa no meio e na presença de glutationa no meio, ou seja, ele adicionou glutationa no meio em que as células estavam envelhecendo cronologicamente. E olha que interessante, ao longo dos dias, né, de envelhecimento, a gente vê nitidamente uma diferença muito significativa, né, entre a célula controle, ó, sem glutationa 34, a deficiente em GSH1 3%, né? Que aqui é porcentagem de sobrevivência, e aqui conseguia sintetizar o dipeptídeo, ó, 13%. Quando se adiciona glutationa, né, se dá, quando ele administrou, vamos dizer assim, uma suplementação com glutationa para essas células, as células da cepa controle, ó, BG14, passaram de 34% para 50% de sobrevivência. Da mutante, da célula deficiente da síntese de glutationa GSH1, né, deficiente em GSH1, ela passou de 3% para 16%. E já que sintetiza o dipeptídeo, ela não teve um aumento muito significativo, ela aumentou de 13% para 17%. Se vocês quiserem, depois vocês podem, né, analisarem outros dias, né, ao longo desse processo de envelhecimento. Pode pegar aqui 10 e analisar o que acontece, o que acontecia no 10º dia de envelhecimento. Célula controle, olha, ela só sobrevivia 52%, a deficiente em GSH1, ó, 2,8%, e a que sintetizava o dipeptídeo 25%. Isso sem nenhuma suplementação. Quando se suplementava, ó, a controle passou de 52% para 76% de sobrevivência, a deficiente em GSH1 de 2,8% para 6,5%, tá? E a que sintetiza o peptídeo de 25% para 41%. Então, esses resultados mostram também o quê? Que a glutationa tem um papel, que esse tripeptídeo antioxidante tem um papel muito importante também para a sobrevivência das células ao longo do processo de envelhecimento cronológico. Isso, mostrado em Candida glabrata, já foi mostrado com outros sistemas biológicos. Caso vocês tenham interesse, vocês podem procurar na internet, ou se vocês não conseguirem, mas não tiverem conseguido encontrar, mas tiverem interesse, vocês podem escrever lá no fórum de dúvidas do AVA, que aí eu ajudo vocês a obterem essas referências, tá? Bom, aqui é a resposta celular, né, contra o estresse oxidativo em um outro modelo biológico, em Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae é a levedura de panificação, né, que a gente usa comercialmente para produzir pão, pizza, né, produzir massa para esses alimentos, e também para a produção de cerveja. Então, aqui é basicamente mostrando o efeito, né, de uma célula que é deficiente em glutationa, né, ela não é capaz de sintetizar glutationa, na exposição a concentrações de peróxido de hidrogênio, concentrações crescentes de peróxido de hidrogênio. Então, de 0, 0,1, 0,2, 0,5 e 1 milimolar. Isso aqui é a sobrevivência ao longo do tempo de exposição. Tá? Então, uma célula é controle, tá? A célula controle, no caso aqui, a resposta da célula deficiente, né? Isso aqui é o controle do experimento, é a célula deficiente em glutationa crescendo em zero, em nada de peróxido de hidrogênio, então ela é 100% viável, e à medida que aumenta a concentração do peróxido de hidrogênio, a gente vai vendo que a célula se torna suscetível à ação tóxica do peróxido de hidrogênio. Ok? E aqui em B, é o mesmo experimento, só que com a célula controle, com a cepa controle, a cepa parental. Tá? Nota que a resposta de uma célula que sintetiza glutationa, o desempenho dela é muito melhor do que de uma célula
que não sintetiza a glutationa, mostrando a importância da glutationa para a sobrevivência de um outro modelo de estudo, de um outro sistema biológico, né? de um outro fungo. Né? Isso quando é exposta ao peróxido de hidrogênio. Tá? Bom, e aqui é o processo de divisão celular. Aqui é mostrado o efeito da glutationa no processo de divisão celular. Nesse trabalho, o autor ele não foi mais ele não trabalhou com fungos, ele trabalhou com fibroblastos, né, com células animais, com cultura de célula animal, e ele mostrou uma correlação da atividade telomerásica, da atividade da enzima telomerase, com os níveis de glutationa nesse sistema biológico, nesses fibroblastos, né, nessa cultura de células animais, né, de fibroblastos. Então, aqui nós temos a atividade nesse eixo, a atividade da enzima telomerase. Aqui nós temos a concentração, né, de glutationa ao longo do tempo de cultivo dessas células animais, desses fibroblastos. Então, notem que quando uma célula ela é cultivada, ela tem um período de replicação, ela se divide, né, e depois essa divisão ela vai se diminuindo. Isso pode ser controlado, isso pode ser mensurado através da atividade da enzima telomerase. Para quem não sabe, a enzima telomerase ela é muito importante porque ela repõe uma região muito importante dos cromossomos, que é chamado de telômero. Isso a gente vai estudar lá no nosso terceiro módulo, quem é o telômero, né, e qual a importância desse telômero para a manutenção do tamanho dos cromossomos. Mas é importante que a gente saiba aqui, nesse momento, que a atividade telomerásica, né, que a atividade da enzima telomerase é importante para o processo de divisão celular e está diretamente relacionada ao processo de divisão celular. E aqui a gente pode ver que no primeiro e no segundo dia, principalmente no primeiro dia, você tem um pico, né, de divisão celular que corresponde ao pico de atividade da enzima telomerase. Mas olha que interessante, os níveis de glutationa do tripeptídeo antioxidante também aumentam, também tem um pico nesse primeiro dia de cultivo das células. Depois do primeiro dia, o que acontece com a atividade da enzima telomerase? Ela vai diminuindo. E junto com essa diminuição da atividade da enzima telomerase, também vai diminuindo o quê? A concentração da glutationa dentro das células. Isso mostra uma correlação entre a presença, né? Mostra uma correlação, uma forte correlação entre os níveis intracelulares de glutationa, do tripeptídeo antioxidante glutationa, com o processo de divisão celular. Lembrando novamente que a atividade da enzima telomerase está diretamente relacionada com o processo de divisão celular, uma vez que a telomerase repõe nas extremidades do cromossomo uma estrutura que é chamada de telômero. Então, aqui mostra a relevância da glutationa para esse processo de divisão celular. Ok? Bom, aqui nós já estamos terminando, mas aqui mostra diversos sistemas enzimáticos, ó, glutationa peroxidase, peroxirredoxina, glutationa transferase, glutationa redutase, glutarredoxina. Todas essas enzimas aqui, todas essas proteínas e enzimas, né, nós podemos dizer que são enzimas, elas utilizam a glutationa como cofator. Então, a glutationa ela tem um papel muito importante para as células, porque além de tudo isso que eu falei para vocês, de agir como antioxidante, ter uma função no processo de divisão celular, né, ter uma função no armazenamento e transporte de aminoácidos, a glutationa também é utilizada como cofator, como um grupamento que é utilizado por diversas enzimas. Então, diversas enzimas utilizam
o poder redutor, né, o poder antioxidante, vamos dizer assim, ou melhor até dizendo, o poder redutor existente lá naquela sulfidrila da cisteína da glutationa para potencializar as diversas reações químicas. Então, a glutationa é extremamente importante. Dentre essas enzimas aqui, eu vou destacar essa glutationa transferase. É uma família de enzimas muito extensa, né? Em leveduras existem 5 tipos, né? 5 isoformas de glutationa transferase. Em mamíferos existem mais de 5 tipos, né? Existem, cada tecido tem um tipo específico de glutationa transferase. São enzimas muito importantes. E o que elas fazem? Elas são responsáveis pela formação do complexo entre glutationa e o agente químico tóxico. Então, eu falei para vocês lá naquele primeiro slide, né, de réplica plate, né, que mostra o efeito da glutationa né, quando as células são submetidas, são expostas a diversos agentes tóxicos, a diversos agentes oxidantes, eu falei sobre o cádmio, né, que forma um complexo com a glutationa, né? A glutationa se liga ao metal pesado e transporta e leva esse metal pesado, né, esse complexo, ele é transportado para o vacúolo. E ali dentro do vacúolo ele fica compartimentalizado, o metal fica compartimentalizado, a glutationa ela é degradada, né, e os aminoácidos são disponibilizados para a síntese da própria glutationa ou de outros peptídeos ou proteínas, mas o importante é que o metal fica compartimentalizado no vacúolo das células, né? Eu até mencionei que é um processo de desintoxicação, de detoxificação. Bom, quem realiza essa ligação entre a glutationa e o metal pesado, ou a glutationa a diversos outros agentes tóxicos, é essa família aqui de enzimas chamadas de glutationa transferase. Então, aqui é um slide, está muito pequeno, mas vocês vão poder ver que a natureza, né, dos agentes químicos que podem ser ligados à glutationa é muito grande. Ó, aqui, ó, ligação de glutationa, né? Aqui um outro tipo de agente tóxico sendo ligado à glutationa, que é a glutationa, né, SG, tá? Aqui o SG da glutationa ligado, né? A ligação ocorre através do grupamento sulfidrila, né, presente na cisteína. Então, esse grupo, essa família de enzimas glutationa transferase, são muito importantes para a proteção das células e utilizam a glutationa como cofator para poder ligar essa glutationa a um agente tóxico. E isso é um mecanismo, tá, de resistência a muitos antimicrobianos e antitumorais encontrados em bactérias e células tumorais, respectivamente. Muitas células tumorais são resistentes às drogas antitumorais encontradas aí na clínica de tratamento de câncer por conta, né, de uma superexpressão de uma quantidade muito grande dessas enzimas glutationa transferases dentro da célula. Então, isso faz com que as células que têm uma concentração, né, uma riqueza muito grande dessas enzimas glutationa transferases possam fazer com muita facilidade a ligação entre a glutationa e o quimioterápico. E com isso, fazendo com que esse quimioterápico deixe de ter a sua ação tóxica dentro dessas células tumorais. E aí fica fácil da célula tumoral resistir a um tratamento quimioterápico. Tá legal? Bom, então era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. É importante que vocês, caso tenham dúvidas, utilizem a plataforma AVA para fazer as suas colocações, para fazerem as dúvidas, para vocês colocarem as dúvidas de vocês no ambiente virtual e aí eu possa ajudar vocês a tirar essas dúvidas, ok? Então é isso. Um forte abraço a todos.